Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Saúde Plena aqui no canal do YouTube do TPM no ar. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre queda de cabelo. Cabelo na escova, as causas, será que tem vitamina para isso? Será que você tá tomando aquela vitamina que você viu de uma blogueira X e não sei o quê? Ela realmente funciona? Pois é, para isso eu trouxe duas autoridades aqui hoje, doutora Patrícia Hidalgo, dermatologista, e doutora Aline Rodrigues, tricologista. Gente, sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada. Muito obrigada por virem aqui, por estarem mais uma vez comigo, né, Paty? Sim, prazer. Hoje a mesa tá ficando cada vez mais recheada, né? A gente tá trazendo várias outras convidadas, é um prazer, Aline. Eu que agradeço. A gente já se conheceu de outros carnavais, né, Sim. Li? Época de fazer eventos, né? Fazer também toda a parte integrativa mesmo, de conhecer mais sobre as infusões, né? Soroterapia, enfim. Então, sejam muito bem-vindas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Pri. Gente, pra quem tá chegando agora, se apresente, doutora Patrícia, por favor. Bom, eu sou Patrícia Hidalgo, eu sou médica, dermatologista. Atuo na clínica e também na estética. E faz aí uns 4 anos que eu tô com esse olhar bem mais voltado para a saúde integral do indivíduo, tanto na parte clínica quanto também na estética. Então, os resultados são mais duradouros, mais bonitos. E eu gosto muito mais de trabalhar porque eu acho que tem mais sentido trabalhar dessa maneira, cuidando do corpo e da pele junto. Maravilhosa. E Li, conta um pouquinho como você trabalha. Eu sou biomédica, esteta e tricologista. Trabalho exclusivamente há quase 9 anos apenas na área da saúde capilar. Também vejo o indivíduo como um todo. Um dos motivos que eu encontrei a doutora Priscila para poder me apoiar. E hoje a gente também tem aqui, né? Eu falo que o meu time está crescendo nos apoios. Sim. E hoje eu sou coordenadora pedagógica de uma pós-graduação em tricologia avançada pelo Instituto Veneri em Goiânia, onde eu tenho a honra também de ter como professora, né, da área laboratorial. Sim. E é isso. Que a nossa legal. clínica fica pertinho, né? A gente consegue fazer essa troca. Maravilha, obrigada, Li. Bom, então vamos conversar, falar um pouquinho sobre a verdade aí da queda de cabelo, né? Vamos começar com as perguntas, vou começar com a Paty. Bom, paciente reclamando de queda de cabelo. É muito comum nos nossos consultórios, né? Obviamente, porque trabalhamos com muitas mulheres, trabalhamos Sim. com muitas mulheres em terapia hormonal, eu principalmente, né, dentro da endocrinologia. Mas você, Paty, quando o paciente chega lá, queda de cabelo, a gente tem muitas dúvidas, areata, androgênica, esses nomes técnicos. Sim. Fala um pouquinho pra gente como que você, quais são as queixas e sintomas dessas Principais, pessoas. né? Uhum. Então, assim, queda de cabelo é uma queixa muito ampla. Porque o paciente pode chegar falando só queda de cabelo, mas existem vários tipos de queda de cabelo, com várias clínicas diferentes. Mas para o paciente é só queda de cabelo, né? Então, quando ele chega para mim falando que tá com o cabelo caindo, eu vou começar a perguntar como tá caindo, desde quando tá caindo, por que começou a cair, se ele entende alguma causa, relação, né, de causa e efeito. E aí a gente vai começando a afunilar um pouco essa queixa dele e entender, lógico, depois do exame clínico, né, que eu faço, tem o exame clínico ali, tem o exame de dermatoscopia também do couro cabeludo. A gente faz esse exame e aí eu consigo ver através dos sinais também, né? Eu tenho os sintomas que ele relata e os sinais que eu tô vendo na pele e no couro cabeludo, qual pode ser a queda de cabelo que ele vem se queixando. Aí pode ser dividido entre alopécias, entre eflúvios, que são quedas diferentes, né? O mais comum que eu pego no consultório são os eflúvios, né? Tá. O eflúvio é aquela queda de cabelo que cai assim de uma vez, você passa a mão e ele sai na sua mão. Isso é um eflúvio, uma queda aguda, uma queda abrupta dos fios, né? Isso é muito comum e a gente pode falar depois das causas, mas esse é um tipo de queda que o paciente chega reclamando bastante. E a outra que também é
um pouco mais complexa, que é a alopecia androgenética, que é a calvície. E isso também é muito comum, são as campeãs, assim, né, de queixas, é eflúvio e androgenética, porque aí já é uma questão mesmo mais genética, relacionada com uma predisposição que o indivíduo tem a ter essa miniaturização dos fios, ou seja, o fio Miniatura mesmo. Isso, o fio começa a ficar menorzinho, mais fino, mais, né, o folículo ele adormece ali, e a pessoa começa a ficar com aquela rarefação difusa no couro cabeludo, principalmente falando em mulheres, e os homens ficam com a careca, né, que a gente tá acostumado. Claro que tem vários graus e várias apresentações dessas clínicas, né, então tem padrões, mas o geralzão é isso. É Então, aquela essas são as careca, principais. né, que a gente já conhece. Então, você até já tirou uma dúvida que muitas pessoas me trouxeram referente à queda de cabelo, à calvície, que acontece em homens e mulheres, né? Sim, sim. E o que eu vejo muito, né? É isso que você falou, esse eflúvio, as pessoas que passam a mão e sente o cabelo tá saindo da minha mão. E isso, geralmente, elas também já relacionam com problemas hormonais. Sim, é bem né? comum, Como que é isso na sua abordagem clínica, que você pega e você fala, putz, agora Deve ser um problema hormonal? deve ser um problema hormonal, como indicar essa paciente para de fato, não, olha, tem que passar com a minha irmã. Sim, é que assim, na abordagem integrativa, não só na integrativa, mas principalmente na integrativa, a gente vai investigar laboratorialmente esse paciente, né? Então, quando ele chega com a queixa clínica, eu vou examinar, através do exame, se, por exemplo, tem fios muito miniaturizados, eu já entendo que é uma causa hormonal relacionada à androgenética, e é um padrão genético, e aí eu vou Fazer encaminhar, mas é uma abordagem bem ampla, uma abordagem, assim, bem complexa até, né? Quando ele chega, por exemplo, com um eflúvio, aí eu começo a investigar e vejo na anamnese, né? Eu já investigo na anamnese queixas hormonais, questões hormonais. E também no exame laboratorial, ele fala, por exemplo, assim, eu tenho problema na tireoide. É uma queda de cabelo hormonal, né? Mas é diferente a clínica. A clínica vai ter fios mais fracos, fios sem vida, opacos, né? Ou, normalmente, um cabelo muito oleoso, num hipertireoidismo, fios também miniaturizados. Então, assim, a clínica tem que estar aliada ao exame laboratorial. E aí, dependendo da correspondência que eles fazem, eu vou encaminhar, entendeu? Então, através do exame laboratorial, eu vou ter mais certeza se aquilo é uma queixa relacionada a hormônios ou a deficiência nutricional, por exemplo. Legal, legal, muito legal. Essas fases do cabelo, conta um pouquinho didático, assim, pro pessoal entender, porque eu chego e eles chegam realmente falando, doutora, meu cabelo cresce até aqui, ó, daí ele não tem mais força. Exato. Aí a gente já entende, né? Sim. Mas é legal eu educar mesmo o paciente que tá em casa, né? Inclusive, até a questão de cair cabelo, né? Sim. Porque é normal cair cabelo, gente. Troca, né? O cabelo existe, é uma fase do ciclo, a Regenerando. queda do cabelo, né? Então, o cabelo ele tem basicamente 3 fases, o ciclo do cabelo, né? São 3 fases, assim, simplistamente falando. Claro. Né? Então, tem a fase anágena, que é a fase de crescimento capilar, ela dura em torno de 2 a 7 anos, então é uma fase que é longa. Então, você estando bem de saúde, o seu cabelo vai crescer por 7 anos até, veja, né? Dá pra Que ficar legal. com um cabelão. Depois a gente tem a fase catágena, que é uma fase de regressão do fio, ele para de crescer, ele estabiliza, né? Que aí é uma fase mais curta de semanas, é uma fase de transição para a fase telógena, que é a fase de queda. É quando o cabelo realmente se desprende e sai do couro cabeludo, né? É normal. E essa fase telógena dura alguns meses também, de 3 meses, 5 meses, enfim. Então, esse é o ciclo do cabelo. Claro que nem todos os cabelos estão na mesma fase do ciclo, né? Mas, por exemplo, a gestação é o momento em que a fase anágena fica mais evidente, exuberante, né? E depois, a maioria dos fios entram na fase anágena durante a gravidez. E depois, eles também entram na fase telógena, por isso que ocorre, a maioria dos fios entra na fase telógena junto, e aí ocorre essa queda, esse eflúvio pós-gestação. Até porque os hormônios na fase ali anágena, né, sustentam bem, deixa nutrindo muito bem, tem uma circulação muito boa ali, Exatamente. né? Na E fase depois pós, cai, exato, os hormônios vão cair, né? Baixa estrogênio, baixa progesterona e tal. E isso também vai interferir no ciclo do cabelo e vai favorecer a fase telógena. Entendi. É por isso que cai o cabelo, entendeu? Então, são 3 fases do ciclo, basicamente isso. E é normal, a gente tá o tempo todo tendo cabelo crescendo,
cabelo na fase intermediária e cabelo caindo. Por isso que é normal que a gente tenha queda de cabelo todos os dias. Quantos fios? A gente aprende mais ou menos cerca de 100 fios, né? Mas quem que vai contar o fio lá? Mas enfim, é normal ter um pouquinho de queda e ali na escova sai um pouquinho ok, mas é um pouquinho, né? Se tá no chão, se tá no travesseiro, se sai no banho um tufo, não é o normal. Legal. E as pessoas falam muito sobre as diferenças da queda hormonal. É real isso? Uma queda... Desculpa, queda de cabelo, né? Eu falei queda hormonal, né? As diferentes causas de queda de cabelo. Sim. E que daí você tem também uma característica de cada tipo de causa. Então, a queda por causas hormonais, pós-Covid, inflamatória, né? De coceira, pessoas alérgicas que têm doenças autoimunes, por exemplo, né? E aí, é real isso mesmo? Existe essa diferença? Tem como? São tratamentos diferentes também? Exato. Cada queda de cabelo, então, como eu falei, a gente vai diagnosticar através do exame clínico, da dermatoscopia do couro cabeludo, do exame laboratorial, né? E da anamnese que a gente faz com o paciente. Claro. Aí a gente vai fazer o diagnóstico. Então, é uma alopecia areata, né? Que é uma coisa que a gente não falou. Uma alopecia areata. O que é a alopecia areata? É uma queda de cabelo pontual no couro cabeludo que ocorre assim, até uma falha bem redondinha, bem limitada, né? E o paciente fala, nossa, abre o cabelo assim, tem um buraco sem cabelo. Então, essa é a alopecia areata. É uma doença autoimune, no caso. Então, a gente vai investigar tudo laboratorialmente e o tratamento para essa alopecia é diferente do tratamento da alopecia androgenética. Perfeito. Embora ambas sejam alopécias, a causa de uma é hormônio, né? A expressão de muito hormônio androgênico, a androgenética. A gente vai, então, regular esses hormônios androgênicos para que não haja tanta expressão da dihidrotestosterona no folículo e ele não caia, né? Então, essa é a androgenética. A alopecia areata é uma inflamação linfocitária, né? Linfocítica, ou seja, muito linfócito dentro do folículo, que vai machucar esse folículo, fazendo com que ele fique ali dormente, fazendo com que ele fique insuficiente para produzir o cabelo. Então, o tratamento é outro, um tratamento de uma doença autoimune. Né? Então, sim, os tratamentos vão ser diferentes de acordo com o diagnóstico. Por isso que o diagnóstico precisa ser muito bem estabelecido. Porque às vezes eu recebo muito paciente no consultório, fala, eu já tratei queda de cabelo 1 milhão de vezes por milhões de médicos e tal, e não funciona. Aí você vai fazer uma anamnese bem detalhada, você vai colher exames, você vai investigar direitinho e o diagnóstico às vezes não foi bem estabelecido, entendeu? Ou às vezes são 2 diagnósticos ao mesmo tempo, né? A gente pega muito isso. É uma alopecia androgenética junto com uma dermatite seborreica, por exemplo, que é uma inflamação do couro cabeludo. Então são 2 causas. Eles ainda utilizam uma frase, né, doutora? Você é minha última esperança. Já tentei de tudo. Já tentei de tudo, A gente entende eles, né? Mas é uma responsabilidade também, né? Porque, puxa, então vamos lá, quanto empaticamente pensando, né? O quanto esse paciente já sofreu, o quanto ele já investiu em tratamentos. Sim, eles vêm muito assim, dores, eles né? vêm assim meio desiludidos já, né? Falar, você vai prescrever vitamina de novo. Mas a gente tem que explicar que se for a causa, precisa. E também explicar para esse paciente que, olha, aqui, pelo menos nós todas aqui nessa mesa, a gente trabalha com com esse olhar muito mais holístico, né? Então, entendendo que fala, olha, realmente é um processo inflamatório, autoimune. Olha, a autoimunidade está associada com o seu estado emocional, está associada com a qualidade do seu intestino. Então, não vai adiantar apenas a gente, não é usar só mais uma vez a vitamina, não é usar só mais uma vez esse tratamento tópico. Exatamente. Além disso, eu vou te dar as outras causas. Então, a gente abre o leque, né, das causas mesmo da doença e como ele pode, de fato, daí tratar. Então, é essa a nossa abordagem, né? Para o pessoal que está assistindo em casa, entender que queda de cabelo, muitas vezes, não é só ir na farmácia e comprar hair mais, hair não sei o que lá, não, shampoo para queda de cabelo. Gente, cremes, às vezes tratamentos, né? Até, né, alguns salões de beleza, para crescer o cabelo, faça essa máscara de não sei o quê, né? Eu já vi muito isso. E, na verdade, não é que é só isso, né? Exato. Você pode fazer um processo de hidratação, né? A gente vai falar disso. Cuidar limpeza do couro cabeludo é fundamental, é super importante, Olha que legal, né? E aí, Paty, a gente entra realmente, de fato, nos tratamentos. O que hoje você tem como, assim, um carro-chefe do seu tratamento?
pode falar de cada uma das causas, eu sei que é desafiador, né? Mas o então. mais comum. É assim, é unânime para todos os pacientes. Exames e suporte nutricional. Legal. Unânime. Todos os pacientes, não importa se é androgenética, se é areata, não importa. Porque todo mundo, se você pesquisar, está inflamado. Então, a gente vai ter que orientar esse paciente que ele precisa melhorar o estilo de vida dele, para que ele desinflame, para que ele, então, tenha um aporte nutricional melhor, para ser uma pessoa mais saudável, para começar por aí. Então, todo paciente vai receber essa orientação. Aí, os tratamentos realmente vão variar, né? Do grau de alopecia que o paciente tem até o tipo. Mas, assim, eu costumo usar muito tratamentos via orais, com as suplementações, né? Mas também os procedimentos. Então, eu uso muito microagulhamento, uso muito a intradermoterapia ainda, né? Que a gente faz a infusão no couro cabeludo de medicamento. Pode ser através de microagulhamento ou pode ser através de pequenas injeções mesmo. E a resposta é muito positiva, né? São tratamentos que nem todo mundo tem tolerância por conta da dor, mas hoje em dia o microagulhamento, ele já é bem mais tolerável do que antigamente, então eu acho que a resposta é melhor, o paciente consegue fazer bastante sessão. E eu gosto muito de usar, assim, acho que é uma das últimas coisas que a gente tem aí no arsenal de tratamentos, são os ativos da medicina regenerativa, que hoje eu, assim, sou apaixonada, porque eu acho que é tratar de uma forma menos agressiva o couro cabeludo, com menos remédio e com mais ativos botânicos, ativos que são mais naturais mesmo, né? Então, hoje a gente usa os exossomos bastante, eu uso bastante. Uso muitos ativos como vitaminas, minerais, injetando ali no próprio couro cabeludo diretamente. Então, hoje é o que eu mais faço para queda de cabelo, é isso. É o aporte nutricional com suplementação, mais o microagulhamento. Perfeito. Não é somente minoxidil, né? Vamos falar, assim, a realidade do que a gente pega, né? Hoje, inclusive, assim, é claro que o minoxidil, ele ainda é um padrão ouro no tratamento, tanto via oral quanto tópico, né? Se você for estudar a medicina convencional. Pelos resultados, que de fato ele tem resultados muito bons. Porém, ele tem um efeito colateral, vários efeitos colaterais, que nós já sabemos que a longo prazo não é bom, né? E hoje em dia a gente tem outras coisas para fazer no lugar que dão resultados muito satisfatórios também. Então, hoje na minha prática clínica, eu não tenho nenhum paciente mais usando minoxidil via oral. Já usei pacientes, já tive pacientes de minoxidil via oral, num caso assim meio que, meu Deus, nada mais funciona, então ok, vamos tentar. É um dos recursos, né? É a mesma coisa que eu falo Exato. até para os meus pacientes de emagrecimento, por exemplo. Nós vamos utilizar medicamento para emagrecer se você tiver indicação. Agora, é começo, meio e fim. Isso, é isso que eu falo. Doutora, eu vou tomar para sempre? Falei, de jeito nenhum. Aqui comigo a gente vai fazer o máximo para você parar o quanto antes, né? Para que ele não se torne aí dependente do remédio e também para que não tenha malefícios do remédio. Então, o minoxidil hoje é utilizado. Eu utilizo bem menos já na minha prática, né? Mas porque hoje a gente tem outros ativos que são importantes e fazem o mesmo efeito. E claro, né? A gente utiliza você hoje lá na clínica, né? Nós temos uma clínica junto para você que tá chegando agora, Clínica K. E somos irmãs, inclusive. Então, a gente tem também a parte de infusão, né? Que é o tratamento complementar, tirando ali toda a parte de aparelhos biofísicos que a gente pode desintoxicar. A gente ajuda a criar um estímulo para o sistema imunológico, né? E você tem um ativo chegando limpo e pronto e rápido. Exato. Enquanto ele vai tratando a parte intestinal, mudando o estilo de vida. Então, é algo assim, totalmente complementar a uma medicina regenerativa, uma medicina que de fato está a favor do paciente, muito mais a favor do que contra. Promove saúde no geral, né? A gente, quando faz esses tratamentos de melhorar a alimentação, orientar sobre isso, fazer as medicações, as suplementações injetáveis, no caso, você otimiza muito mais a resposta daquele tratamento. Então, um paciente que ia demorar 3, 6 meses para ver uma resposta, ele vê ali com 1 mês, às vezes, quando você faz uma terapia injetável, né? Então, para um eflúvio, por exemplo, uma queda pós-gestação ou uma queda pós-cirurgia. Nossa, assim, é muito melhor a disponibilidade, biodisponibilidade do medicamento injetável, né? Então, você tem uma resposta mais rápida para aquele paciente que tem mais pressa e tal, ou que precisa poupar o sistema grávido
gástrico, né? Aham, muito legal. E aí é onde entra o tratamento também complementar, Sim, né? A sim. dermatologia, e que muitas vezes você é a porta de entrada também desses pacientes, né, minha amiga? Sim. Conta um pouquinho agora pra nós como funciona mesmo essa abordagem pra quem chega pra você, ó, doutora, eu não vim só fazer uma hidratação, né? Eu vim realmente cuidar da minha queda de cabelo, já passei em vários outros colegas, então você, como biomédica, como tricologista, como é a sua abordagem, Alina? Bom, primeiramente, análise de exame laboratorial. Uhum, Também é realizada a tricoscopia, uhum. tá? Porque realmente, como a doutora comentou, muitos pacientes chegam realizando um tratamento, eu não vou nem falar de forma errada, tá? Sim, sim. A gente não vai usar essa palavra, Sim, mas um é. tratamento não adequado para o que ele realmente precisava. Aham, Então, eu vou claro. fazer a tricoscopia, vou fazer o exame laboratorial e, através disso, a gente inicia a conduta. Na clínica, nós temos ao nosso favor também altas tecnologias. Uhum. Trabalhamos com LED, laser e LIB, Uhum. onde a gente vai dar um aporte também para o folículo. Uhum. A gente vai gerar energia, a gente vai corrigir disfunções ali do couro cabeludo. Né? Melhora a circulação local. Exatamente. Trabalhar desinflamação, né? E entender que realmente nem tudo é inflamação, né, doutora? Uhum. Algumas medicações também podem estar Uhum, causando com algumas certeza. dilatações. Uhum. E pacientes chegam fazendo uso de medicações extremamente agressivas para tratar condições que realmente não tinha. Então, a gente vai olhar para dentro do nosso paciente, a gente vai estudar as células realmente do nosso paciente para fornecer aquilo que mais for adequado para ele e com uma condição de menos pode ser o mais. Uhum, perfeito, perfeito. E aí, como que você pega essa indicação mesmo de tratamento do couro cabeludo? Você fez os exames, olhou a parte laboratorial, né, interna mesmo. Depois você fez o exame externo, né, com a tricoscopia. E aí você faz um planejamento do tratamento em conjunto com o tratamento dermatológico da clínica. Como que acontece aí essa conversa entre os tratamentos, né? Até pra gente entender que, assim, tem espaço para todo mundo, né? Sim. Uma coisa não substitui a outra, né? E vocês trabalham de maneira realmente a somar e avançar no paciente, descobrir a causa, tratar de forma complementar uma à outra, com correção e não ter mais, né? Exato. Então, e nesse acompanhamento. Como que é isso para você? Eu acho que você trabalhar a multidisciplinaridade de tudo Uhum, é o canal certo, Uhum. entendeu? Isso é o que eu tento passar para os meus alunos. uhum, Infelizmente, hoje a gente tem um mercado que ele é fechado. uhum. Se eu falar assim, nossa, qualquer profissional está aberto para ter um trabalho em equipe, não está. Não. Então, eu já trabalhei bastante sozinha, doutoras. Uhum. E eu já tive muitos sucessos. Uhum. Porém, existe aquele Sim, quesinho que eu preciso da ajuda. Sim. Nós temos Claro. pacientes em comum. Sim, sim. Que, graças a Deus, a gente teve a notícia hoje, que foi um sucesso. Que E tá legal. tudo bem, a gente Exato, troca a gente mensagem. complementa, exatamente. A gente trabalha de uma joia. forma que, Aline, eu tô passando isso. Pode Sim. cortar um pouco? Gente, desculpa. Imagina. Cortou aí, né? Vou reiniciar. Nós temos tratamento em comum que tivemos hoje a notícia de que, nossa, deu tudo certo. É Esse muito bom isso, né? é o maior prazer da minha vida. é. E eu não tenho problema nenhum em discutir e Também. perguntar. Uhum. Assim como nós temos, né, doutora, Uhum, algumas condições, principalmente tiroidianas, uhum. que inclusive a doutora tá ajudando a salvar a vida de um paciente que nem é daqui de Taubaté, que é de uma aluna que eu me arrepio quando eu me lembro. E eu elogiei Que legal. a minha aluna pela coragem que ela Olha só. teve. Eu falei, vai procurar ajuda e eu quero que você procure a doutora Priscila. É, legal. E que muito você legal. convença o seu paciente que ele precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. Uhum. Eu acho que essa multidisciplinaridade é o que traz sucesso. Uhum. Eu consigo fazer correções tiroidianas? Doutora, às vezes eu posso fazer uma suplementação, Claro. eu posso orientar, mas eu preciso entender que eu preciso também pedir ajuda, Sim. né? Assim como eu posso ter coisas na minha clínica que eu posso fornecer, Uhum. né? Diante daquilo que eu trabalho. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu Sim. peço ajuda, sim, Uhum. sempre que é necessário, porque eu acredito. Uhum, Sim, com perfeito. certeza. É isso mesmo. Inclusive, a gente, né, tem um paciente muito legal, masculino, né? Vários, né? Vários. Mas um em especial, né? É um caso bem legal, porque ele veio ali de um burnout.
Sim. que a gente tirou ele desse burnout, ele muito vaidoso, muito preocupado com a imagem, né? E porque já era atleta, enfim, né? Já utilizava ali também o benefício estético, né? Sim. Então o cabelo era uma parte muito importante, não somente do que ele gostava, mas de trabalho, né? Também. Então, foi muito bacana o nosso resultado, né? O Foi. paciente, assim, curva de cortisol, eu falei pra ele análise, é testosterona, eu não quero que passe testosterona, eu não preciso, mas pelo amor de Deus, eu tô ficando fraco, eu tô com sono o tempo inteiro, eu sou extremamente ativo. E eu falei, olha, isso daí realmente é cortisol. Mas e o meu cabelo? Ele não vai crescer logo? A Aline me passou pra você, porque eu não aguentava mais com queda de cabelo. Eu falei, então, vamos entender o porquê que seu cabelo tá caindo, né? E aí sim, tratar toda a fisiologia dele do estresse fez uma diferença gigante, que em 6 meses o paciente já estava com todo o cabelo dele, ele fazia assim, penteava na minha frente, olha isso aqui, olha isso aqui. Exatamente. né? Foi Esse é muito mais legal. Multidisciplinar, né? Exatamente. Esse é um paciente que a gente conseguiu fazer o controle. Ele veio de uma pós-Covid. Pós-Covid, isso, daí Eu consegui burnout. controlar toda a situação de queda, nasceu o cabelo, porém a imunidade, mesmo Sim, com os abalada. tratamentos que eu tinha disponível, não segurava. Sim, claro. Aí eu falei assim pra ele, olha, a gente chegou aqui no limite Sim. daquilo que eu possa fazer. E não é certo você ficar tendo essas oscilações em tão pouco tempo. Então agora eu preciso de uma ajuda a mais. E eu direcionei, eu falei, eu preciso que você passe, que esse é o contato exatamente de quem eu quero. Porque também não adianta você encaminhar o paciente se Tá o com a mesma profissional linha, né, de raciocínio. não tem a mesma né? visão que você. É. Sim. E principalmente no pós-Covid, pra quem tá em casa, eu recebi muito, né? Ainda estamos recebendo os booms aí das Muito. pessoas pós-Covid ainda, né? Se é que E a gente pode dengue. usar esse termo, né? agora Mas o que acontece? Igual a dengue, exato, mexe muito na parte da caixa de energia do nosso corpo. Então, você que tá em casa, só tomando vitamina de farmácia, eu brinco assim, falando de farmácia, é porque as dosagens que estão ali, se elas não são, raciocina comigo, se elas não foram prescritas por um médico, elas são doses basais que a gente fala, ou seja, é o mínimo diário que qualquer adulto precisa. Você acha que realmente na sua alimentação você já não está pegando isso? E aí, se você precisa de um tratamento, você tem que ter doses terapêuticas. Exatamente. E não doses basais. Essa é a diferença de você fazer uma suplementação venosa ou oral para que você tenha um tratamento adequado para você. E não da vizinha, e não do fulano. Então, pós o Covid, pós-dengue, essa queda de cabelo ela é muito importante porque mexe com essa máquina de fonte de energia, que é a mitocôndria, e principalmente com a parte hepática, de detoxificação do nosso organismo. Ou seja, não vai ser só uma vitamina que vai melhorar, a gente vai precisar te dar outros suplementos que mexem na fase 1, na fase 2 de depuração das toxinas hepáticas, e isso tem que ser feito com um profissional habilitado. Né? E isso é muito importante a gente passar para as pessoas, porque queda de cabelo é algo assim muito recorrente na vida de todas nós. Acho que Sim. eu já tive uma queda de cabelo pós-uso de anticoncepcional, Exatamente. né, Paty? A Sim, Paty me ajudou super na comum. época. Uhum. Fiquei realmente com falhas, Sim. né? Aquela árvore de Natal que você fala, né? É que Aqui. a árvore de Natal é um sintoma clínico da alopecia androgenética, porque você teve não foi um eflúvio não, você teve mesmo uma queda ali difusa e fez um padrão de androgenética. Mas olha só como a gente conseguiu reverter, né? Então, e isso acontece porque você decaiu muito os seus hormônios ali, Sim. por causa do anticoncepcional, aí houve expressão maior do DHT, né? É, E aí deu a alopecia desenvolveu. androgenética Uhum. mesmo. Mas a gente Isso é uma reverteu. coisa que a gente conseguiu reverter. Na época, eu nem fazia tanta suplementação. Na verdade, eu reverti com a parte emocional. Exatamente. Porque eu estava num baita estresse ali de vida pessoal, profissional. E quando eu tratei isso, meu cabelo magicamente começou a crescer como se fosse na adolescência, graças a Deus. Então, E, doutor, eu acho legal a gente Uhum. falar sobre as medicações que se compram em farmácia, suplementações que, sim. somente esse ano, eu já peguei 3 pacientes intoxicados. Nossa. Vitamina A, vitamina E e selênio. Pacientes diferentes. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado de não tomar o que a vizinha oferece ou de sair comprando aquilo que está disponível, né? Exato, É, exato. muito Não legal. pode, né? E entrando nisso, quais são ali as principais ferramentas e
e até tecnologias que você usa dentro da clínica para também fazer o seu tratamento? A gente tem a intradermoterapia, Uhum. né? Microagulhamento. Eu tenho laser, eu tenho ILIB, eu tenho LED. A gente tá chegando com algumas novidades que eu ainda não posso revelar. Tudo Legal. isso para contribuir de uma maneira melhor e mais precisa para o nosso paciente. A gente sabe que a área da saúde não é 1 mais 1, 2, né? Mas se a gente juntar tudo aquilo que a gente tem Exatamente. disponível, a Claro, gente e vai aí vai tentar alcançar o melhor. também agregando para o paciente cada vez, não, eu já fiz isso, não gostei. Ó, então a gente tem essa e essa ferramenta, né? E aí Exato. o nosso cinturão de ferramentas só vai aumentando, né? Minha amiga, conta uma coisa para mim. Como que tá a detoxificação de metais? Eu sei que você faz ali uma limpeza do couro, né? Inclusive, preciso ir lá fazer a nossa, né? Sim, verdade. Fazer a nossa limpeza. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu andei estudando e, assim, é absurdo a quantidade de shampoos que a gente troca ao longo do Sim. tempo. E essa camada de shampoo mesmo, quando ele não é bem retirado, porque eu tomei um banho rápido, saí correndo, fica ali essas toxinas. Então, Sim. fala um pouquinho disso pra nós, essa limpeza do couro. Sim, ela é super importante. Não é algo mais, tá? Que nós fazemos lá na clínica. Ah, tá. A gente não faz mais essa parte de Menina, lavatório. perdemos a oportunidade. Meu Deus. Vocês ganharam o convite, né? A gente demorou tanto pra ir. Gente, tô desatualizada, gente. A gente não tá fazendo isso, mas nós temos parceiros hoje para quem a gente envia, legal. tá? Que são terapeutas capilares. Sim. Que fazem esse tipo de trabalho. Eu tenho na clínica terapeutas capilares, mas a gente vai trabalhar mais em relação à luz. Porque é onde eu senti mais necessidade, onde a demanda estava bastante crescente, Entendi. tá? E a gente caminha pros parceiros. Mas sim, doutora, a limpeza do couro cabeludo, ela é super importante. Você saber qual shampoo adequado você vai usar, ou você vai usar com ação detergente melhor, ou até uma ação mais hidratante. Essa escolha, ela é primordial. E fazer esse detox de couro cabeludo vai fazer o quê? Trazer tirar a desbiose, né? daquele couro cabeludo e trazer realmente a vitalidade. A gente voltar o não brilho. entrou, legal, a gente não vai entrar porque é muito extenso esse papo, falando sobre tinturas, né, o Sim. uso mas só pra, de qualquer tipo de... Ainda nem sei se fazem, né? A Paty vai saber melhor. Mas aqueles alisamentos, né? Com Sim, um fazem. monte de coisa, né? Com formol, essas coisas, né? Ainda Que dão vários fazem. nomes, né, doutora? Eles É inventam de todos. chocolate, de vinho. Pra dizer que não tem formol, você falou assim, alisou. Então, virou formol em algum momento. né? Exato. Sim. Então, ele não tem, né, essa capacidade de alisar. Exato. E essas toxinas, mas vamos falar das toxinas em Tá. geral, tá? Entrando nesse couro cabeludo. Pra onde vai? Como é que funciona? Isso facilita a queda de cabelo? Isso dificulta daí a regeneração celular? É como a gente via oral mesmo, né? Por exemplo, que a gente fala muito do batom, né? Que a gente tá aqui passando o tempo inteiro na mucosa e a maior fonte de intoxicação pela maquiagem é através do batom. Não deixa de ser um terreno, né, doutora? Exatamente. Que a gente precisa plantar. Exatamente. E aí, eu acho me assim fala. que essas toxinas que ficam no couro cabeludo acabam por enfraquecer localmente mesmo o folículo, né? E intoxicar localmente o folículo. E ele para de ter uma função adequada. Então o cabelo começa a ficar fraco, quebradiço, tem mais oleosidade, porque mexe com a microbiota do couro cabeludo. Então, a gente tem ali uma flora bacteriana, né? Bonitinha e em equilíbrio, bactéria, fungo e tal. Você começa a colocar muitas coisas sujas ali dentro que mudam essa flora, você naturalmente vai ter aumento de fungos, aumento da oleosidade, aumento da caspa do couro cabeludo. Então, assim, é uma ação local mesmo que a gente vê muito ruim E isso vai de produtos interferir ruins. naquele ciclo do cabelo que Sim, você falou, né? Vai interferir no ciclo do cabelo. Além da absorção sistêmica que também tem. Isso. Né? Então, entrando no couro cabeludo, o couro cabeludo é pele, é uma parte da pele, né? E ela tem uma absorção imensa através dos folículos, é muito absorvido o que a gente coloca ali, justamente porque o folículo ele é uma porta de entrada. Então, a absorção é super grande. A gente até fala assim, você tem que passar onde tem pelo, absorve melhor determinadas coisas, diferente para uso hormonal, né? Sim. Mas se você passa o remédio ali onde tem pelo, ele vai ter uma absorção melhor, vai conseguir levar até a corrente sanguínea de forma mais rápida, tá? Então, tem essa O que é um absorção. perigo, porque a gente tem anatomicamente, né? Tudo bem que nós temos Sim. barreira hematocefálica, etc.
etc. Mas, querendo ou não, nós estamos ali perto. Aí dá dor de cabeça, Fora né? o cheiro, que O você cheiro, inala, inala, tudo né? isso. Até porque o folículo, né, doutora, ele tem a conexão com a nossa corrente sanguínea. Então, só isso já... Já leva tudo embora. É uma para as portinha de toxinas entrada, inteiras, né? exatamente. Como eu disse, é uma porta de entrada. Então, passou ali, entrou. E até mesmo por isso que a gente fala sobre. Vou entrar já nos medicamentos, né? Que é a minha área, para fazer pergunta para 2 referências aqui, então não perderia essa oportunidade. Mas falar também quando eu faço as limpezas internas, né, desse meu paciente. Então, eu tô fazendo ali um processo de detoxificação de de metais tóxicos, de parasitas. E aí, o couro cabeludo, nessa época, eu já Muda. passei por isso, ele muda a constituição do Muda. meu cabelo, parece que fica mais oleoso, ou ele fica mais seco, na verdade, né? E você comentou isso comigo, falou, Pri, é porque o couro cabeludo também é um detoxificador. Exatamente. Então também está saindo por ali, né? Exatamente, E o cabelo vai se intoxicando também. É o mesmo raciocínio de mudança de flora, de microbiota, né? Uhum. Então, se você tem ali naquele local secreção de metais, de coisas que estão sendo eliminadas, você vai alterar essa flora da mesma forma. Uhum. E aí você tem aumento da oleosidade, aumento da caspa, ou Certo. resseca muito, Entendi. porque, enfim, por algum motivo ali ficou desidratado, entendeu? Então, a queda de cabelo não é somente você passando ali produtos de hidratação, que vai melhorar. Mas se você tá fazendo uma desparasitação, por exemplo, pode acontecer a queda de cabelo. Pode, a gente até orienta o paciente, né? Falar, olha, eu vou começar um processo de dieta, eu vou começar um processo de detoxificação. A gente fala, provavelmente pode acontecer uma queda de cabelo. Perfeito. Porque o corpo tá em equilíbrio. Uhum. Pode estar ruim, mas tá um equilibrado. Uhum. Pode estar um equilíbrio ruim, mas tá equilibrado. Quando você muda, mesmo que para melhor, você pode ter esse desequilíbrio momentâneo. E esse desequilíbrio pode levar à queda de cabelo, né? E aí, gente, medicamentos, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, vamos falar um pouquinho sobre eles, porque os meus pacientes estão ficando loucos. Os que vêm tomando e os que nós programamos ali um planejamento de uso, eles já ficam com medo, mas eu vou ficar flácida, meu cabelo vai cair, e aí, o que eu devo fazer? E eu chego para orientar, mas hoje eu quero ouvir de vocês, qual é a opinião de vocês em relação ao uso desses medicamentos. Vamos começar, Patrícia. Bom, eu acho que todo medicamento, se for bem indicado, tá tudo certo, mas como a gente sempre gosta de dizer, tem que ter hora para acabar, Sim. né? Que a gente não precise ficar dependente desses medicamentos. Mas sim, é muito comum, né, depois do uso desses emagrecedores mais potentes e rápidos, a gente tem também consumo de gordura subcutânea, por isso a flacidez, e a gente tem mudança de microbiota intestinal, que vai interferir na inflamação no geral. Então pode piorar a queda de cabelo por conta disso, faltou nutriente lá para cima, entrou toxina demais, né, no organismo, causou uma desbiose cutânea lá no couro cabeludo, então o cabelo ficou oleoso, o cabelo teve um eflúvio, porque faltou nutrição, né? Então é bem comum, sim, acontecer, né? E como nós podemos, então, impedir? Fala um pouquinho, assim, da sua área. Primeiro, notar se o nosso paciente realmente está nutrido o suficiente, né, para entrar naquela dieta. Ter um bom acompanhamento profissional, inclusive com o nutricionista, para que ele consiga, né, colocar aquela carga de proteína, de alimentos que vão ser necessários para suportar a perda de peso, né? Porque o cabelo, ele não é vital para sua sobrevivência. É isso que eu falo. Você consegue. Não é vital assim, né, doutora? Muita gente sofre, né? Porque ele é sinônimo de força, biblicamente falando, né? Ele é sinônimo de força. Mas a gente sobrevive sem o cabelo. Exato. É isso que o corpo entende. Exato. Agora, sem um coração funcionando direito, ele não vai funcionar. Eu brinco com os meus pacientes assim, viva careca, morta cabeluda. Você acha que o seu paciente, né, o seu cabelo, o seu corpinho, ele vai preferir o quê? É sempre sobrevivência primeiro, gente. Lembra disso. Ele não tá nem aí se o cabelo tá crescendo, se a unha tá bonita, se você tá magra. Ele quer que você sobreviva a essa situação que você está no momento presente. Exatamente. Por isso que a gente sempre pede exames, porque vai ter desnutrição em algum lugar ali. E gerenciamento que tá caindo emocional. cabelo. E lá a gente faz bastante a terapia de luz nessa situação para gerar ATP, né? Energia lá pro folículo, fazer o bucho se multiplicar melhor, que bucho é a estrutura do folículo, pra gente tentar manter ele onde ele tem que ficar. Perfeito, perfeito. Pessoal, estamos indo para o nosso final. E aí eu quero que vocês falem sobre isso. Qual dica você daria para as mulheres que sofrem de queda de cabelo, Aline? Não ter o problema apenas para você.
que você compartilhe isso, porque a queda de cabelo, ela tem sim uma solução. Aquela que não tem solução, com toda certeza a gente vai conseguir ter pelo menos o controle. Então não Exatamente. sofra sozinha. Exatamente. Maravilha, ótimo. Paty, e o que temos de novo em 2025 de regeneração, de crescimento capilar para ajudar aí quem sofre de queda de cabelo? Eu acho que são os exossomos, né? Que vem com tudo. Medicina regenerativa vem para abraçar mesmo a parte tanto da clínica, da dermato, quanto da estética, e o cabelo tá dentro, né? A gente continua evoluindo cada vez mais assim, laboratórios, fornecendo vários tipos de exossomos pra gente usar, que vão favorecer o tratamento dos cabelos com ativos botânicos, naturais e que sejam mais sustentáveis e saudáveis, né? Maravilha. Da minha parte, né, que eu posso contribuir da parte hormonal, eu tenho ali todo o eixo hormonal, não só dentro da parte da menopausa, do climatério. Então, para você que está em casa entender, nós temos as fases hormonais do corpo, que essas fases hormonais nós vamos ter mudanças estéticas, seja ela de qualidade da nossa pele até a queda do cabelo, mudança do cabelo. Então, quando eu era pequena eu tinha cabelo enrolado, aí eu fui para adolescência e meu cabelo alisou. Isso é alteração hormonal. Claro, sempre salvo se você não tiver nenhuma doença de base acontecendo ali, nenhuma síndrome. Agora, ao longo do tempo, o que a gente percebe? As expressões e as mudanças, a qualidade mesmo dos nossos hormônios, da sua capacidade de absorção de nutrientes, da sua capacidade de gerenciar o seu estresse. Porque, óbvio, uma criança não tem tanto estresse, tanta conta para pagar, vamos ser bem claro, né? Quanto um adulto. Então, por isso que os tratamentos da queda de cabelo, ele tem que ser interdisciplinar, porque não é somente uma única face que você tem que olhar, principalmente no adulto, né? Você tem que olhar todo o conjunto de fatores que isso interfere. Então, a parte hormonal, sim, é fundamental. As meninas estão aí na parte mais focalizadas no couro cabeludo, mas eu entro bastante também, e elas sabem disso, né? A gente trabalha em conjunto, na parte sistêmica, que é fundamental. Bom, pessoal, o que é saúde plena para você? Já respondeu. Você, Aline. É uma pergunta bastante complexa e extensa, mas para mim é você conseguir se olhar no espelho e conseguir se direcionar para a vida. Que legal. Uau, profundo. Resumiu assim em profundidade, adoro. Bom, esse podcast, pessoal, o Saúde Plena, ele tem um apoio do Salão de Belezas aqui em Taubaté, Marcela Isis, da nossa farmácia de manipulação. Nossa, que eu chamo, é maneira de dizer, né? Da Biopharmacy. E também da Clínica K, sim, nossa clínica. E quero que vocês falem as redes sociais de vocês, por favor, Paty. Bom, minha rede social é o Instagram, então @DRA Patrícia Hidalgo. E lá eu falo bastante coisa, coloco vídeos, vocês também podem mandar perguntas que eu respondo lá. Isso aí, Aline, conta. Minha rede social também é o Instagram, @doutoraline.rodrigues. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, mais uma vez. Foi um prazer. Um papo tão relevante, né? Tão importante. Poderíamos falar aqui muito Ora, mais. sim. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada, doutora. Obrigada, pessoal, todo mundo que tá aí nos dando atenção. Espero vocês até quarta-feira, a próxima quarta-feira, daqui 15 dias agora. 8 horas da noite estarei aqui. Tchau, tchau.